Olá, curadores! Eu sou Felipe Rodrigues e esse é o canal mais espiritualizado aqui do YouTube. A gente tá chegando agora no final do ano e eu tenho esse hábito de todo final de ano ficar aguardando a retrospectiva do ano que tá acabando. Então, nesse caso, eu tava esperando a retrospectiva de 2018. Aí soltaram a primeira retrospectiva de 2018 e eu fui assistir lá aqui no YouTube. Só que quando eu fui assistir... Então eu parei, pensei e lembrei que muitas coisas boas aconteceram no ano de 2018. Coisas que mostram que nós, os seres humanos, ainda somos fontes infinitas de amor e compaixão. O que era totalmente diferente da retrospectiva que eu estava vendo ali agora, né, do ano de 2018, e também de todas as outras retrospectivas que eu vi nos anos passados. Por quê? Porque essas retrospectivas, elas focam muito no lado negativo e deixam o lado positivo um pouco de lado. Quando passa, são pequenas pinceladas que a gente vê, mas nunca com foco direto naquilo em que a gente realmente é bom, tá? E lembrar das notícias boas que aconteceram no ano de 2018. Porque a chuva de notícias que eu tive e que as pessoas que eu conheço também tiveram, e provavelmente você aí também teve, foram notícias muito ruins. A mídia tem esse foco, eu ainda vou explicar em outro vídeo por que a mídia tem esse foco tão grande no negativo. Tem a ver com o nosso sistema límbico, a forma como que a gente reage ao medo, para prender a nossa atenção e aumentar a audiência. Mas a mídia ela tem essa tendência de focar muito no negativo. Como aqui no canal, o nosso intuito é completamente diferente disso. Aqui no canal, nossa intenção é nos tornarmos curadores de nós mesmos e da nossa vida. Eu decidi criar essa retrospectiva do bem de 2018, que deu muito trabalho para montar. Foi preciso muita pesquisa e muita ativação da memória para lembrar dessas notícias que aconteceram no ano e que foram positivas. E o resultado você confere agora, na primeira retrospectiva do bem aqui desse canal mais espiritualizado do Brasil. Para vocês verem como é forte essa questão da gente não lembrar das notícias positivas por causa dessa enxurrada de notícias negativas que a gente vai recebendo ao longo do ano e ao longo dos dias, eu quero te perguntar, você se lembra de Mamoudou Gassama? Ele foi notícia no mundo inteiro porque ele salvou uma criança de 4 anos que estava pendurada num prédio na França. Mamoudou estava em situação ilegal na França, ele era um refugiado da África e ele se deparou com uma criança pendurada num prédio que estava à beira da morte. Ele escalou esse prédio sozinho com as próprias mãos em 30 segundos. Tudo isso para salvar a vida do garoto, sem pensar em nenhuma consequência para ele. O resultado desse ato heróico é que Mamoudou salvou a vida da criança, que saiu ilesa desse evento, foi recebido pelo presidente da França, o Macron, ganhou a cidadania francesa e ainda ganhou um emprego no Corpo de Bombeiros. No item número 2 da nossa retrospectiva de 2018, nós temos uma igreja que quebrou todos os tabus e deu uma atualizada na sua visão sobre a sociedade, e distribuiu abraços gratuitos para gays que foram abandonados pela própria família. A congregação Austin New Church, junto com a escritora best-seller Jen Hatmaker, ofereceram abraços gratuitos para essa parte da população. A ideia original surgiu de uma supermãe que se chama Sarah Cunningham. Ela é de Oklahoma, de uma cidade extremamente conservadora e muito fechada. E o filho dela é homossexual. E ela teve que ampliar a visão dela de mundo e aumentar o nível dela de inteligência espiritual para poder abraçar a sexualidade do próprio filho. E em palavras dela, abre aspas, eu tive que escolher entre o meu filho e a minha fé. É muito interessante quando a gente vê que é possível sim instituições consideradas tradicionais se atualizarem, ampliarem a visão delas de mundo e abraçarem a grande parte da população que talvez precise de ajuda. E que isso sirva de exemplo para as igrejas e templos aqui do Brasil. Estão precisando de dar uma atualizadinha, com certeza. O item número 3 da nossa retrospectiva do bem de 2018
é um conto de fadas da vida real. Então eu quero apresentar para vocês o caso de uma garota autista que estava brincando no parque. E nesse mesmo parque estava acontecendo um ensaio fotográfico. Esse ensaio fotográfico era de um casamento. E essa garota confundiu a noiva com a Cinderela. E é muito interessante porque a própria mãe dessa garota afirma que ela tem grandes dificuldades de conversar com pessoas estranhas devido ao seu autismo. Mas isso não aconteceu com a Cinderela. E o que aconteceu dessa história? Desse encontro inusitado, desse conto de fadas da vida real, surgiu uma grande amizade que perdura até hoje. A nossa Cinderela visita constantemente a sua amiga com o vestido de noiva e até hoje ela chama a noiva de Cinderela. Agora, no item número 4 da nossa retrospectiva, eu quero apresentar para vocês o caso de uma cirurgia inédita no Brasil. Isso mesmo. Então eu quero que vocês conheçam agora o Malte. O Malte é esse cachorro alegre que estava em situação de rua e foi adotado por um casal. Assim que ele chegou na casa desse casal, eles perceberam que o Malte tinha um probleminha de saúde. Só que esse probleminha, na verdade, era um problemão. O Malte tinha sinomose. Sinomose é uma doença muito séria que pode matar animais jovens e em adultos deixa sequelas gravíssimas, como uma desorientação profunda e até feridas pelo corpo todo. Depois de passar por vários médicos veterinários, o casal encontrou com um veterinário que se chama Magno José. Esse veterinário, vendo que o casal estava muito apaixonado pelo cachorro, sugeriu que eles fizessem uma cirurgia. Porém, essa cirurgia nunca havia sido realizada antes no Brasil. Essa cirurgia trata-se da inserção de células-tronco no cérebro do animal, para que ele possa se tratar e recuperar da sinomose. O mais interessante do caso é que após 48 horas da cirurgia, o Malte já estava praticamente recuperado. Já tinha voltado a caminhar com muita firmeza, já tinha voltado a comer e já estava reconhecendo as pessoas. Isso é simplesmente incrível, não é? A expectativa era enorme, só superada pela surpresa ao ver o cachorro com coordenação motora já caminhando. Meu Deus do céu, velho. Esta arquiteta encontrou o filhote de cerca de 4 meses em meio ao trânsito do Recife, desorientado e muito doente. E eu peguei meu carro, atravessei nas 2 faixas. Virei, olhei pra trás, estava numa distânciazinha, atravessei o carro nas 2 faixas, desci e peguei ele. O caso era grave, sinomose, uma doença que atinge o sistema nervoso, provoca desorientação e mutilações pelo corpo, como mostram estes vídeos feitos pelo casal assim que resgataram o cachorro. Até chegar a este hospital, a Mel e o Fernando passaram por outros 3. Foram 6 dias à procura de ajuda. Diante do caso grave do animal, a eutanásia chegou a ser cogitada. Só que o veterinário sugeriu uma cirurgia que ainda não havia sido tentada. Diante da gravidade do caso, Mel e Fernando autorizaram a operação. Diferentemente do que já vem sendo feito no tratamento da sinomose, a técnica estudada pelo veterinário consiste numa cirurgia diretamente no cérebro do animal com o uso de células-tronco. O estudo começou há 7 anos. As células usadas na operação foram doadas por uma empresa de São Paulo. Então o que é que vem sendo feito hoje? Vem sendo feito célula-tronco por via sistêmica, na veia. Então a gente não tem um direcionamento ideal para o tecido lesionado. Então você faz na veia, se ele tiver um problema de pele, se ele tiver uma doença periodontal, muitas dessas células vão tentar resolver esse problema. Então no caso do Malte, a gente identificou a lesão, né, no caso no cérebro, na cabecinha dele, certo? E injetou 6 milhões de células no local da lesão. A cirurgia foi realizada com sucesso e os resultados são surpreendentes. Malte, como foi batizado o cachorro, menos de 48 horas depois, já caminha em linha reta, se alimenta e reconhece as pessoas. A gente faz na veia do animal, por via sistêmica, a gente tem que fazer 3, 4 aplicações para tentar ter um resultado. No item número 5, a gente vai ver que é possível surfar nas ondas do bem. João Baiuca é um surfista do Rio Grande do Sul e ele salvou um filhote de baleia que estava preso numa rede de pesca em alto mar. Então o resgate aconteceu por volta das 4h30 da tarde e durou cerca de 3 incríveis horas. João Baiuca entrou na água com um jet ski, nadou até o animal e cortou a rede de pesca com uma faca e libertou o filhote de baleia que estava ao lado da mãe, que estava ali extremamente preocupada com o filhote que estava preso na rede. Aí pessoal, tá ao vivo do mar aqui.
Aí o brother Marrete, a gente recebeu a notícia que tem uma baleia com rede, olha só, tá toda ilhada. É o filhote e a mãe tá aqui fora. Olha só, não tem muito tempo, a gente vai ter que fazer isso agora porque já tá escurecendo e o filhote já tá muito debilitado ali, ó. Meu Deus, vamos tentar ajudar esse bicho. Olha só, a mãe tá super preocupada. Vamos fazer essa função, Marreco. Bora. Olha só, estamos aqui na costa do farol, ó. O Instituto Baleia Franca chegou a ser acionado, mas chegou depois que o filhote já havia sido solto e já estava lá nos braços de Netuno. No item número 6 dessa nossa retrospectiva do BEM de 2018, eu quero apresentar para vocês, curadores, a Juliana Dovalho Stradiotto. Ela é uma jovem cientista de 18 anos que desenvolveu um plástico a partir das sobras do maracujá, ou seja, das cascas do maracujá. Ela desenvolveu esse plástico e nas experiências em que ela fez E nas experiências que ela fez com esse plástico biodegradável, ela envolveu mudas com esse plástico e no momento de transplantar essas mudas não era necessário retirar esse plástico das mudas. Por quê? Porque ele era enterrado com as mudas e ele seria degradado pela própria natureza em até no máximo 20 dias. É claro que isso rendeu a Juliana o primeiro lugar do prêmio de Jovem Cientista de 2018 e é por isso que ela está aqui na nossa lista. Claro, para nos lembrar que é sempre possível pensarmos no meio ambiente. Aliás, esse é um dos itens da inteligência espiritual. Esse prêmio é muito importante para estimular os jovens e para mostrar que também somos capazes de impactar o mundo e de propor soluções para os problemas das nossas realidades. Prêmio Jovem Cientista. Tema: Inovações para a conservação da natureza e transformação social. Estudante do ensino médio, primeiro lugar, Juliana Dovalho Stradiotto. Quando se faz o processamento do fruto do maracujá, se gera um resíduo que é a casca do maracujá. E ele acaba sendo disposto no meio ambiente, causando o acúmulo de lixo e prejudicando essa natureza. Eu desenvolvi um filme plástico biodegradável e com ele eu fiz uma aplicação de um vaso para mudas. Então, quando tu passar a muda para o solo, tu não precisa retirar o plástico para enterrar. Tu enterra o plástico do maracujá junto com a muda e ele vai se degradar em até 20 dias. Com a minha pesquisa, eu consigo agregar valor tanto social como econômico e também uma alternativa aos plásticos. O prêmio Jovem Cientista não reconhece só a ciência, mas a educação dentro do Brasil, que ela é fundamental para transformar os jovens que estão aqui e principalmente para estimular esse sentimento de mudança. No item 7, a gente vai ver que a Anitta foi aplaudida de pé em Harvard. Isso mesmo, em 2018 a Anitta deu uma palestra em Harvard, falando sobre o empreendedorismo feminino, contando a história que fez com que ela saísse da comunidade de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, diretamente para o mundo numa carreira explosiva e ascensional. A Anitta conta como que foi o processo de separação com a empresária, como que foi assumir o próprio empresariado da carreira, mesmo sendo artista, e no que isso impactou na vida dela, na vida profissional dela. Um grande exemplo de mulher poderosa e de empreendedorismo feminino, a Anitta está aqui no item número 7 da nossa retrospectiva do... Nossa outra convidada, nativa de Honório Gurgel, tem 25 anos e não para de quebrar recordes.
A Anitta é sua própria empresária e continua sempre expandindo seu sucesso internacional e também defendendo as mulheres. Hoje, ela falará sobre sua experiência como empreendedora brasileira e sobre o seu processo criativo. E já produziu diversos hits internacionais. É uma imensa honra tê-la na nossa conferência e poder introduzi-la hoje à noite. Preparem que agora é hora da entrevista das poderosas senhoras e senhores, Anitta! Boa noite. Obrigada pelos aplausos. Isso mostra pra gente como que o poder feminino vem crescendo. Claro, é preciso de muitas outras conquistas? Claro, com certeza. Mas estamos tendo grandes avanços aí nesse processo. 7, vamos pro 8, que é o FMG. E no item final da nossa retrospectiva do BEM de 2018, eu quero apresentar para vocês a experiência da UFMG, a Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Lá, eles desenvolveram uma esponja que é capaz de detectar a presença de agrotóxicos nos alimentos e não só isso. Essa esponja também é capaz de absorver o agrotóxico de frutas, legumes e verduras, tirando esse agrotóxico numa média de 70% a 95%. Gente, é incrível. Nós voltamos com a reportagem que você escolheu. Foi apertado, com 54% dos votos. Pesquisadores brasileiros criaram uma espuma que absorve os pesticidas da água e também nos alimentos. A descoberta poderá ser usada pela população para evitar a contaminação com agrotóxicos. Na casa de Ellen, o consumo de frutas, legumes e verduras é grande. Prato cheio. Aqui na minha casa eu faço sacolão toda semana porque meus meninos gostam muito de fruta, verduras e legumes. E por isso mesmo a limpeza dos alimentos é redobrada. Eu lavo bem lavadinho, deixo de molho no vinagre, depois de 30 minutos eu tiro, só escorro e já coloco na bandeja para servir. A preocupação de Ellen faz sentido. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária apontou que 1/3 dos alimentos consumidos no dia a dia pelos brasileiros está contaminado por agrotóxicos. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu um material que pode remover pesticidas da água e dos alimentos. É esta espuma sustentável de poliuretano que tem como base o óleo de mamona e resíduo da indústria petroquímica. Foram 2 anos de estudo. Já é possível ter uma ideia sobre a eficiência do material. Um pedacinho da espuma foi colocado à prova nesta água contaminada e absorveu completamente o produto. Essa espuma desenvolvida, ela consegue remover o pesticida do alimento sem alterar as propriedades dos alimentos. Ele fica extremamente saudável, né? Ele continua com todas as suas propriedades e eu consigo então remover apenas o produto, só os contaminantes. Os pesquisadores agora querem criar uma forma dessa espuma ser transformada em um plástico que possa ser usado pela dona de casa. Quando uma fruta, por exemplo, uma maçã, é envolvida nesse filme polimérico, ele vai ser capaz de detectar que existe o pesticida e, além de detectar, será possível remover esse pesticida do alimento. É triste a gente pensar um pouquinho que é preciso desenvolver essas tecnologias para retirar os agrotóxicos, mas essa notícia com certeza tinha que entrar, porque é sempre bom a gente ver como que as pessoas estão a cada dia se preocupando mais com o meio ambiente e com o planeta que a gente vive. Bom, curadores, esse foi só um pequeno apanhado das notícias que transformaram 2018 e que causaram impacto positivo na vida de quem as viu. E eu espero que esteja causando impacto positivo aí para você que está assistindo. Essas notícias, elas nos mostram que o ser humano ainda é uma fonte infinita de amor e de compaixão com o próximo e com o planeta também. Para que a gente possa ver isso com mais clareza em 2019, a gente tem que parar com esse vício de só focar
focar no negativo, naquilo que nós temos de pior e aprender a olhar para o outro enxergando nele a divindade. Então vamos buscar em 2019 eliminar esses noticiários que só focam naquilo que é ruim, o lado ruim do ser humano e que só passa pequenas pinceladas de boas coisas nos telejornais. E lembre-se, você é um curador, você é uma curadora da sua própria vida e da vida das pessoas que estão à sua volta. E você também é um agente de transformação. Então, em 2019, eu quero te fazer o convite para que você que está aí me assistindo seja a nova pessoa que vai impactar 2019 e aparecer aqui nessa retrospectiva lá no final do ano de 2019. E aí, tá pronto para o desafio? Quero te lembrar também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, que você acredita que vai gostar desse material, que vai gostar de receber boas notícias sobre o ano que está acabando e se motivar aí para que faça um 2019 diferente e muito melhor. Então compartilha esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e dá o seu joinha, dá o seu like, porque isso fortalece o canal e mostra aquilo que vocês estão realmente gostando aqui dos conteúdos que eu produzo para vocês. Curadores, um grande abraço e até o próximo vídeo. Acabou! Agora é editar e tudo mais. Oi!